Fala galera, tô com o Rafa Pinheiro aqui, hoje com uma equipe gigantesca, porque é um vídeo especial para falar de Noite de Spoiler, esse quadrinho da Guará que tá no Catarse nesse momento, então já começo avisando para vocês apoiarem, que tá aqui na descrição o link para apoiar. E eu queria conversar um pouco com a equipe sobre o processo de produção, sobre como é que é fazer parte dessa equipe, como é que é trabalhar com uma equipe tão grande. Mas antes de falar sobre isso, eu queria que cada um se apresentasse. Então vamos começar na minha ordem aqui. Dan, fala quem é você e o que você faz no projeto. Opa, sou Dan Borges, ilustrador, desenhista da Guará. Eu faço a parte da arte de lápis do Spoiler Night. Show. Mário Cal, o que você faz e quem é você? Eu sou quadrinista, ilustrador, professor e no Noite de Spoiler, especificamente, eu sou arte finalista. Então eu estou finalizando os desenhos do Dan e eu estou fazendo isso de forma digital, né? Uma técnica relativamente nova aí no meu processo, mas tem sido bem legal. Então falaremos sobre isso mais um pouquinho daqui a pouco. Débora, fala pra gente quem é você e o que você faz nessa pose épica com o vento no seu cabelo. Eu sou a Débora, eu sou ilustradora e quadrinista e na Noite de Spoiler eu tô fazendo as cores. Show! Cajipato é uma edição extra, porque teoricamente a gente já tem, né, a arte toda, mas tem uma arte a mais aí. Como é que funciona isso, Caj? Eu sou tipo o Power Ranger verde aí. Então, eu sou o Cajipato, eu sou quadrinista, desenho, na maioria das vezes desenho no estilo mangá, e eu tô fazendo a história Equilibrium, que é uma história desenhada por uma personagem que também é quadrinista no Noite de Spoiler, que é então em versão mangá. A gente tem quase que um quadrinhoception, né? Tem um quadrinho dentro do quadrinho. E vamos falar sobre isso com mais calma também. Arraiz, quem é você e o que você faz no projeto? Sou publicitário, sou diretor de arte, e no Spoiler Night eu sou o roteirista. Eu criei a história do Leandro, Mara e Gilson. E foi também o idealizador do projeto, né? Você que puxou essa onda aí de fazer um quadrinho sobre a Comic Con. Eu tinha escrito essa história fazia alguns anos. E aí, esse ano, como não teve Comic Con, eu falei, putz, vai ser esse ano é o ideal para lançar esse quadrinho. Aí mostrei para vocês da Guará, para o Gabriel, vocês curtiram a ideia, e aí surgiu. O Rafa deu aquele talento aí nas ideias do roteiro, editou bem, a gente mudou bastante coisa e aconteceu aí do jeito que vocês desenharam. Ficou incrível, mas é um pouco diferente, assim. Então, muitas coisas diferentes do que dessa última versão. Tem algumas tão estranha que era. Assim. Tem algumas mudanças legais que eu acho até que vale a gente, depois de pronto, depois que sair o quadrinho, a gente pode até fazer um outro vídeo para falar sobre essas mudanças, né? Por que de algumas mudanças, porque são questões relativas à percepção de público sobre esse quadrinho. Porque, na verdade, é um quadrinho que, ele, como até o Arras falou, ele é bem diferente dos outros, porque é um quadrinho de comédia, de aventura, né? Como é que funciona isso? Assim? Eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho sobre o que cada um resume a história com as suas palavras. Eu acho que vai ser engraçado ver isso, assim, sem dar spoiler. Começa pelo Dan. O que você acha que é a história? Como é que você contaria essa história para alguém? Um lance que eu mais achei interessante do roteiro para desenhar é que tem esse lance que você falou, que é uma comédia aquela comédia muito louca da Sessão da Tarde. Porém, os elementos, principalmente dos personagens, são bem reais, assim. E algumas situações são reais. Quem é frequentador da Comic Con há algum tempo sabe que lá as coisas acontecem que parecem que, se você contar para quem não frequenta a Comic Con, parece que não são reais, mas quando você chega lá, você vê que acontece mesmo. E nessa história tem muito desses elementos colocados lá, de situações com os personagens todos e tudo mais. E reproduzir aqueles cenários da Comic Con também foi muito, muito massa. Os easter eggs, que tá cheio de easter eggs nessa história. A coisa que mais me puxaram a orelha como desenhista foi top esse troço de easter egg aí, para poder o pessoal procurar, ficar ali, tipo, onde está o Wally em cada página. Inclusive temos o Wally como easter egg também. Inclusive temos em algum local, é tipo o Corujito lá do He-Man, da She-Ra. Em algum local da história vocês vão achar o Wally realmente lá. Mas isso foi bom, esse lance cômico realista, para mim é o equilíbrio, ó.
O trocadilho. O equilíbrio mais legal da história que eu achei. Pronto. Mário, fala você, Massa. como é que você resumiria essa história? Cara, eu diria que essa história é um festival de referências à cultura pop. Principalmente a cultura pop geek, assim, né? Quadrinho e... Porque hoje em dia a gente fala quadrinho, mas é impossível você falar em história em quadrinho hoje sem puxar cinema, animação, videogame, merchandising, né? Então tá tudo meio que misturado. Foi muito legal, assim, nessa de desenhar os easter eggs, receber, por exemplo, as páginas do Dan e ver no roteiro e falar assim, putz, isso aqui tem que ter um personagem específico, e alguns eu sabia exatamente quem eram, outros eu fui dar uma pesquisada, mas acho que essa coisa do Festival das Referências mesmo é mais interessante. Tem uma, eu não sei se eu posso dizer exatamente aí, mas teve um personagem especificamente que a gente desenhou muitas vezes ao longo dessa história. Muitas vezes. E quem já foi na Comic Con em algumas épocas, aí, alguns anos atrás, sabe que realmente ele estava lá com muitos clones, né? Acho que é o cosplay que mais aparece em Comic Con, assim. E aí comenta aqui embaixo qual é que vocês acham que é. E esse cosplay, inclusive, de garotos, né? Geralmente a gente vê os caras vestidos assim. Porque tem outro cosplay de garotas que também aparece, assim, efusivamente em Comic Con, mas ela não acabou não aparecendo. Mas é bem isso, assim, é um festival. E uma coisa que eu achei interessante também, que a gente está falando, né, que é uma história que tem muito humor e é uma história divertida, assim, mas o traço dela, o traço do Dan, é um traço que está muito alinhado com história em quadrinhos de aventura, né, tipo de comics mesmo. Então é muito legal, assim, conforme eu ia desenhando as histórias, falar, putz, mas a gente está tão acostumado a ver histórias de humor com traço cartoon, e aqui a gente tem uma história com situações muito engraçadas, mas com traço de super-herói, incluindo essa cena que tem os múltiplos fulano de tal aí. Ficou muito legal. Show de bola. Mas é isso, né? Porque o traço, até na hora de a gente escolher quem ia desenhar e tal, a gente pensou muito em alguém que tivesse um traço que parecesse os quadrinhos que a galera vai ver na Comic Con, né? O pessoal quer ver Marvel e DC na Comic Con, faz os painéis e tal. Então ter um traço naquela pegada ali, mesmo que a história não seja sobre aquilo, eu acho que tem tudo a ver com o processo. Débora, fala pra gente o que você achou dessa... Resume pra gente a história e essa sua experiência de colorir uma parada que teve tantas mãos, assim. Tá, o Mauro resumiu a história muito bem, que é uma coleção de referências à cultura pop, né? Mas, além disso, eu acho que também fala sobre a primeira vez que você vai para uma Comic Con, né? Porque tem um personagem que vai pela primeira vez para o evento, né? Para Spoiler Night. Então, eu só fui para a Comic Con uma vez, que foi em 2017, né? Que foi a minha primeira e, por enquanto, única vez. Então, aquele nervoso que dá e aquele negócio gigante, pegar a fila e, meu Deus, isso não tem fim. E você está se preparando vários dias para ir, no caso, né? Quando você vai expor o trabalho lá, vai participar do Arts Alley. Então, eu acho que também fala sobre isso, mas também eu acredito que seja, assim, uma homenagem, né, ao evento e uma forma da gente matar um pouco a saudade, já que esse ano não vai rolar, né, infelizmente. É verdade. Pois é, a gente lançar esse quadrinho esse ano tem um valor sentimental especial, assim, né? Porque a sensação, a gente até quem tá produzindo aqui, acho que concorda comigo, que a gente tá vivenciando o evento de alguma forma, né? Parece que a gente tá lá. É muito mais palpável do que, sei lá, pensar em transmissão ao vivo e tal. Então, ter essa coisa, essa experiência de estar no evento, na história, é muito maneiro. Eu vou pular o Card de Pato rapidinho, porque eu quero saber a opinião do Arraiz em relação a isso. Depois a gente fala com ele sobre o outro aspecto que eu queria abordar também, que eu acho que é super interessante de falar. Então, Arraiz, agora você, o cara que escreveu a história, como é que você resumiria isso para o pessoal aí? Eu acho que o resumo, o logline, é aquilo que eu coloquei no projeto do Catarse. É uma aventura épica que resgata o herói que existe em todos nós. Assim, na história eu tentei abraçar todos os públicos que frequentam o evento, né? Tem o cara que é fanático por cosplay, que gosta de quadrinho, tem a garota que quer ser desenhista, tem o fanboy, tem o cara que gosta de série, de filme. Eu acho que eu tentei colocar todos os universos ali e representar assim, um pouquinho de cada um na história. Mas o que eu gosto da história é o subtexto que tem, principalmente da parte do equilíbrio da história, que ela se complementa junto com a história principal dos personagens.
E essa coisa de não existir o lado certo, o lado errado das coisas, das opiniões. E o evento é isso, todo mundo é diferente, mas todo mundo lá consegue conviver em harmonia. Foi até cara, quando a gente conversou com o pessoal do Omelete, que o Pierre falou que quando tem, por exemplo, o evento de carro lá, o Salão do Automóvel, o público é totalmente diferente tanto em poder aquisitivo, né, mas o perfil do público é totalmente diferente do PXP. E o nosso público, ele consegue ser muito mais atencioso, ele consegue ser muito mais pacífico, vamos usar essa palavra, do que o restante de outros eventos que acontecem lá no espaço. Eu acho que a HQ, o legal é ela mostrar isso, que todos os universos se encontram e é uma grande festa. Tem espaço para todo mundo. O legal, justamente, o fato de que a gente tem esses personagens, né, que são quase que figurinhas carimbadas da Comic Con, né? Pra quem já foi várias vezes sabe que tem sempre o cosplayer, tem a pessoa que tá querendo ir na fila dos artistas para avaliar portfólio, né? O cara que tá com cosplay de grupo, né? Acho que esse é um detalhe muito importante. O cara que vai, ele nem gosta tanto daquele tema ali, mas todos os amigos dele ou família foram com cosplay, ele tá indo junto também, mesmo sem querer. Então, se você já foi num evento, uma Comic Con na sua vida, você vai se identificar com todas essas cenas, e se você nunca foi, você vai ter uma experiência, vamos lá, quase, né, quase como se fosse. E esse lance do equilíbrio, gente, é que agora eu quero falar com o Pato especificamente, porque tem a personagem, que não vou aqui falar quem é, para ler um quadrinho, apoia um projeto, mas que ela quer mandar o seu portfólio para uma editora, né, ela quer tentar procurar trabalho com quadrinhos. E aí ela faz um mangá, ela publica um mangá, que é o mangá que o Cage Pato desenha. Então, na verdade, ele é como se fosse o alter ego dessa personagem dentro da história. Então, fala pra gente um pouquinho sobre o que é Equilibrium, qual é a vibe desse quadrinho dentro do quadrinho. Cara, quando eu recebi a proposta do Rafael e do Arraes, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse quadrinho Equilibrium é que ele é muito inspirado naquele pós-apocalíptico clássico, né? Hokuto no Ken, Mad Max, Waterworld, sei lá. Então eu gostei muito, porque eu nunca tinha desenhado algo desse jeito. E eu achei muito interessante de usar arquétipos que a gente vê em outras histórias, ou até às vezes no dia comum, personalidades dentro de um quadrinho pós-apocalíptico. Você ter a menina raivosa, de repente o cara um pouco mais nerd. Então, tipo, eu acho muito interessante quando um autor ele consegue dar profundidade para os personagens e para a trama. E nisso trazer as referências também da cultura pop, né? Tem uma hora lá que a personagem dá um golpe lá, que eu não vou falar qual é para não estragar, mas é um golpe que a gente vê muitos nos videogames, né? E quem já jogou um certo jogo de luta, que todo mundo praticamente já jogou, vai saber que golpe é esse. Então, eu acho muito interessante essa questão das referências da cultura pop dentro do universo pós-apocalíptico, que é essa coisa do se a gente não tratar bem dos nossos recursos naturais, como que vai ficar o nosso mundo, né? E não sei se tem alguma parte dessa tipo de crítica, mas encaixa muito bem com o período que a gente está vivendo hoje de negacionismo da ciência, né? Então é um quadrinho que eu gostei muito de desenhar, dei o meu melhor, inclusive pausei todos os outros projetos que eu estava fazendo, tá tudo atrasado agora, porque eu gostei demais. Tipo, é difícil um quadrinho que eu sou chamado para fazer me agradar tanto assim como foi desenhar o Equilíbrio, como foi desenhar os personagens dele, criar alguns designs e tal. Então, a experiência minha foi mais ou menos essa. É isso que eu tenho para falar. Eu acho que isso resume muito bem a parada, né? É um projeto que ninguém tava esperando, nem eu, porque esse negócio, né? O Arraes trouxe esse projeto meio fora do nosso cronograma da Guará, e aí todo mundo falou, cara, é muito maneiro, vamos fazer, e a gente se encaixou, todo mundo entrou meio que no susto no projeto, e deu super certo, tá muito legal. E, gente, tá no Catarse. Então, apoiem o projeto no Catarse, a gente quer ter ele pronto na Comic Con. A gente quer ter ele pronto a Comic Con vai ser virtual esse ano, mas a gente quer ter ele já nas nossas mãos aí, para enviar para os apoiadores o quanto antes.
Então apoie o projeto se você curte quadrinhos, se você curte videogame, se você curte Comic Con, se você curte filme, se você curte comédia. Cara, assim, eu acho que o legal desse quadrinho é que ele agrada todo mundo, todo mundo. Eu não consigo... Até pessoas, sei lá, minha namorada, que nem curte tanto quadrinho assim, ela deu uma olhada e falou, cara, que maneiro, entendeu? Que legal que é isso. E esse tem um outro ponto que eu também falo aqui no canal o tempo todo, que é essa questão que o Cajipato falou de camadas, né? Que o Arras colocou. Então a gente tem um quadrinho que ele é engraçado, ele é aventura, mas se você quiser ler o subtexto que ele falou, né? Ele tá tocando em questões importantes ali, questões relevantes pro nosso mundo de hoje, né? E eu acho que vai ser legal ler essa história. Então, a gente não tem Comic Con esse ano, quer dizer, não tem Comic Con física esse ano, né? Mas tem Noite de Spoiler. Então, gente, deem suas considerações finais aí. Alguém tem algo para acrescentar agora para a gente fechar esse vídeo bonitinho? O Cajipato, ele quebrou a magia da minha filha, porque ela estava achando que você era francês. Ela viu seu bigode e toda vez, ó o francês, ó o francês. Agora você falou em português aqui. Poxa vida. Tá Mas, com na vergonha. verdade, tem um cara da Indonésia que também se chama Cajipato. Sério? Eu até adicionei ele, Ele é tipo meu gêmeo do mal. Né? Tem um nome normal, assim, deve significar uma coisa normal, né? Carlos Alberto lá. Deve ser isso. E aí, você tem um gêmeo do mal, tem super a ver com o equilíbrio, na verdade, né? Tem uma versão invertida de você. Pois é. Ele até ó, fuma. Acho que o legal do projeto é que a gente, se tudo der certo, é um projeto que será tipo anual. Imagina você ir crescendo com os personagens, eles envelhecendo como a gente envelhece. Então, no próximo ano, vocês podem ver o Gedilson um ano mais velho, o Leandro indo para a faculdade. Isso vai ser legal, assim. Então, se tudo der certo, se preparem aí para mais, sei lá, eu acho que eu vivo mais uns 50 anos. Então, pelo menos mais umas 50 edições. Meu Deus. Se tiver 50 edições da Comic Con. E acho que é legal também pensar nos Os personagens. personagens assim. vão nascer, os personagens vão casar. Então, isso que eu tava pensando. A Comic Con é um evento tão vasto, tão rico, né, de possibilidades, que a gente pode contar infinitas histórias que se passam lá dentro, usando os mesmos personagens que a gente já conhece, mas com essa possibilidade de trazer gente nova, né, personagens de histórias anteriores voltarem, e cada um ter um papel um pouco diferente, né? Porque uma coisa que eu gostei, inclusive, do Noite de Spoiler, é que os personagens, eles não são um senso comum, sabe, dos personagens que a gente geralmente vê nesse tipo de trama. A gente tem diversidade nos personagens em todos os aspectos. E isso é muito, muito importante para as histórias. Eu acho que é uma coisa que a gente, como autor de quadrinhos, está vendo, assim, recentemente, né, isso é muito mais evidente, eu acho, que na nossa produção, e está entrando cada vez mais forte na nossa produção, que é fazer quadrinho para todo mundo, é pensar em públicos amplos, né, conversar com mais gente, dialogar com mais gente, e ter isso refletido nos nossos personagens, porque, eu não sei, mas assim, eu cresci lendo Turma da Mônica e lendo quadrinhos da Marvel, e essencialmente os personagens todos seguem o mesmo tipo de padrão, né? Tanto o padrão social, quanto o padrão étnico e de gênero, e de idade, e de índole. E a gente sabe que a humanidade é muito mais vasta, muito mais diversa que isso, né? E a Comic Con é uma grande prova disso. E acho que o Noite de Spoiler representa isso de um jeito muito legal. Que bonito, mano. Nossa. Falou bonito. Tirando Eu acho que podia encerrar aí, hein? Podia encerrar aí o vídeo. Eu sou o cara que faz quadrinhos românticos e melancólicos e filosóficos, né, gente? Tá explicado, então. Mas cara, pegando o gancho do que... Opa, alguém falou ou eu falo? Fala aí, Dan. Então, pegando o gancho do que o Rafa falou, juntando com o que eu tinha falado, do lance da identificação, que qualquer pessoa, seja lá qual for o seu gosto de entretenimento, vai se identificar com a história, juntando com o lance que eu falei que gostei, do realismo da história, é justamente isso, cara. As pessoas vão se enxergar naqueles personagens ali, sabe? E nas situações. E o bom de funcionar, né? Com todos vocês apoiando, por favor. Até porque eu quero ter isso naquela estante ali. Eu quero botar esse quadrinho naquela estante ali. Então, vamos lá, gente. Então é isso, de que cada ano sempre tenha uma renovação, é que
Quem sabe no ano que vem, você que, se tiver uma Comic Con física no ano que vem, você pode servir de referência de situação para uma cena da história, já pensou? Vai você vestida de Arlequina na Comic Con e faz uma loucura? Aí o Arras diz, vamos acrescentar uma cena dessa na história, você pode estar lá. Então vamos apoiar para que isso fique constante, para sempre, até enquanto exista Comic Con. Com certeza. E até você que está aí, né, vai apoiar o quadrinho, você vai apoiar esse quadrinho, porque é muito massa. Você pode, no ano que vem, né, se a gente tiver uma Comic Con presencial de novo, vir procurar a gente nas mesas do Artist Alley para pegar autógrafo no seu gibi da noite de spoiler. Olha aí, que legal. E provar, né, tipo, a gente existe de verdade. Sim. E linha agora de todo mundo aqui, eu já tive uma ideia, porque a Comic Con é um evento variado, mas olhando bem o Artist Alley, é tudo igual, assim, ó, cara de óculos, barbado, com 30 e poucos anos. Eu fui para um evento, o Leira, aí no Rio, teve um cara numa mesa, ele me chamou de Rafa Pinheiro e Marvin Rodrigues, e Gabriel Arraes. E, velho, não podia nem reclamar com o cara, mas esse é o nosso perfil mesmo, assim, vou desenhar o Artist Alley, você vai desenhar o Artist Alley, todos os caras iguais, assim, ó. Barba, já me perguntaram se eu era o Rafa Pinheiro também. Aí, ó. Olha só, cara, como pra mim também. Para mim nunca perguntaram, já me perguntaram se eu era Lenny Kravitz, é diferente, é um pouco diferente. Olha só, hein? Acho mais maneiro. Responsa. Um pouquinho diferente do Rafa. Eu vou surpreender se perguntarem pra Débora se é Rafa Pinheiro, aí eu vou ficar... É verdade. Aí vai ser demais. Sabe ela é outra a que coisa não muito... tem barba. Outra coisa muito legal desse projeto, que eu acho que todos nós aqui, né, a gente tem os nossos trabalhos específicos, né, que a gente faz ou com outras equipes ou solo, e os nossos leitores, a galera que acompanha nosso trabalho, conhece o nosso trabalho com essa pegada, né, autoral. E aí acho que é legal também para a galera que conhece o nosso trabalho olhar e ver o quanto que tem do Dan, do Mário, da Débora, do Arraes, do Kaji nessa história, sabe? E no caso do Kaji, eu acho que é um pouco mais fácil, porque ele desenhou e arte finalizou, né, a parte do Equilibrium, mas, assim, as pessoas estão acostumadas a ver o meu desenho com a minha arte final, e agora eles vão ver a minha arte final no desenho do Dan com as cores da Débora. Isso ilustrando, né, conduzindo uma história que foi pensada pelo Gabriel. Então, é o resultado daí de várias mãos, de várias cabeças criativas, mas tem um pouco de cada um de nós, porque algo que eu achei muito bacana do resultado final, e aí vocês vão ter que, né, ler a história pronta para comprovar, é que ela tem algo de cada um de nós. Então, o desenho do Dan está preservado, mesmo com a minha arte final, aí a cor da Débora é a cor da Débora, mas ela honra a arte final que está em cima do traço do Dan. E, cara, é muito legal. E eu nunca tinha trabalhado assim oficialmente como arte finalista no traço de outro autor. Essa é a minha terceira experiência como arte finalista. A primeira foi, acho que em 2008 ou 2009, na Café Espacial, num quadrinho da Nanquim Descartável. E aí a segunda foi uma que eu não posso falar ainda qual é. E a terceira... Mas que é aqui da Guará também. Você entrega o jogo. Vem aí. Mas que é da Guará também, fiquem ligados. Mas é uma experiência que é muito legal, cara. Você faz toda uma reflexão sobre o seu próprio processo criativo como desenhista e como arte finalista, né? E acho que o desenho do Dan me deixou, assim, é um desenho, cara, muito legal, um desenho completo pra caramba, uns enquadramentos incríveis, uma paciência imensa para fazer cenário, porque o Dan desenhou a Comic Con inteira. E aí, várias vezes, então. E aí, para fazer arte final, como o traço do Dan é um traço bem limpo, eu pude colocar um pouco mais de massa, de volume, de textura, né? Separar um pouco mais de plano, que é um negócio que eu gosto muito de fazer e que eu sempre falo para os meus alunos que tem que ser bem feito na arte final. Então, eu estava lá botando à prova as coisas que eu faço no meu próprio traço e vendo que realmente funciona no traço de outra pessoa. E aí, ver as cores que a Débora colocou também pode ser muito legal. Experiência muito boa. E só para encerrar, então, que a gente falou que ia encerrar 10 minutos atrás, mas é uma forma legal, a gente curte falar sobre isso, então nem reclamo. Então, uma coisa que eu tenho aprendido bastante, trabalhando com um monte de gente na Guará, com essas equipes diversas e tal, é justamente ver que, até comigo, quando eu estou desenhando, só desenhando, sem precisar me preocupar com a arte final, com cor e tudo mais, a gente pode focar no que a gente de fato gosta, né? E se dedicar muito mais a cada etapa. Então, eu vejo isso tanto no Spoiler Night, quanto eu vejo nos outros projetos da Guará, que o desenho que o Dan tá dando aqui é mais
do que ele poderia dar se ele fizesse tudo, assim como a arte final que o Mário dá aqui é mais do que ele poderia dar se fizesse tudo, porque ele pode se dedicar especificamente para aquela etapa e fazer aquilo ali com muito esmero, com muito carinho, e como tem todo mundo fazendo isso com muito carinho em cada etapa, a gente tem um negócio, cara, muito legal mesmo. E é isso, gente. Então, eu acho que não tem desculpa para você não apoiar mais o projeto. Vai na descrição, clica no link, apoia o projeto. Aproveita que tá na descrição e já segue todo mundo que tá aqui. Todos os arrobas vão estar aqui embaixo também. Sigam a galera. E nos vemos na Comic Con. Ou digitalmente, ou nas páginas do quadrinho. Beleza? Valeu, gente. Obrigado a todo mundo que participou aqui. Obrigado à equipe. Valeu, Rafa. Tchau. Foi massa, cara. Obrigada, Valeu, Rafa. Valeu, Guará. Valeu, gente. Valeu, Tchau. equipe também. Da hora. Apoiem o Catarse.